Parashá Devarim, palavras. Devarim, Deuteronômio, do 1:1 ao 3:22. Primeira aliá, Devarim 1, do 1 ao 10. Estes são os mandamentos que Moshe falou a todo Israel, do outro lado do Iarden, no deserto, no Aravá, em frente a Suf, entre Parã e Tofel, Lavã, Hatzerot e Dis-Sahav. 11 dias após terem partido de Horeb, pelo caminho do Monte Seir, até Kadesh Barneia. E aconteceu no 40º ano, no 11º mês, no primeiro dia do mês, que Moshe falou aos filhos de Israel tudo o que o Eterno lhe ordenara para com eles. Após ele ter derrotado Sihon, rei dos Amoritas, que habitava em Heshbon, e Og, rei de Baxã, que residia em Ashtarote e Edrei, do outro lado do Iarden, na terra de Moabe. Moshe começou a explicar esta Torá, dizendo: O Eterno nosso Elohim nos falou em Horeb, dizendo: Já permaneceram por muito tempo neste monte. Avancem e partam, indo ao monte dos Emoritas e a todos os seus vizinhos, na Aravá, nas montanhas, na planície, no Neguev e ao longo da costa do mar, a terra dos cananeus, e o Líbano, até o grande rio, o rio Perate. Veja, eu coloquei diante de vocês a terra. Entrem e tomem posse da terra que o Eterno jurou dar aos seus antepassados, Avraham, Itzhak e Yaakov, e a sua descendência depois deles. E eu vos disse naquele tempo, dizendo: Não posso sozinho suportar o peso de vocês. O Eterno, seu Elohim, vos multiplicou, e eis que hoje vocês são numerosos como as estrelas do céu. Segunda aliá, Deuteronômio 1, do 11 ao 21. Que o Eterno, o Elohim de seus pais, aumente vocês 1000 vezes mais e os abençoe, conforme ele lhes prometeu. Como posso eu sozinho carregar o peso de suas preocupações, cargas e disputas? Escolham homens sábios, inteligentes e experientes de suas tribos, e eu os colocarei como líderes sobre vocês. E me respondestes, dizendo: A coisa que propuseste fazer é boa. Então tomei os chefes de vossas tribos, homens sábios e experientes, e os designei como cabeças sobre vocês, como líderes de milhares, de centenas, de 50 e de 10, e como oficiais para suas tribos. E ordenei aos vossos juízos naquele tempo, dizendo: Ouçam as questões entre vossos irmãos e julguem com justiça entre um homem e seu irmão ou o convertido. Não favoreçam ninguém no julgamento. Ouvirão tanto o pequeno quanto o grande. Não temam homem algum, pois o julgamento pertence a Elohim. E trareis a mim qualquer questão difícil, e eu a ouvirei. E vos ordenei naquele tempo todos os mandamentos que deveríeis cumprir. Partimos de Horeb e passamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho do monte dos Emoritas, como o Eterno, nosso Elohim, nos ordenara, e chegamos até a Kadesh Barneia. E eu vos disse: Chegastes ao monte dos Emoritas, que o Eterno, vosso Elohim, nos dá,
Vede o Eterno, vosso Elohim, pôs diante de vós a terra. Subi e tomai posse dela, como o Eterno, o Elohim de vossos pais vos prometeu. Não temais e não vos acovardeis. Terceira aliá, Deuteronômio 1, do 22 ao 38. E todos vós vos aproximastes de mim e dissestes: envie homens adiante de nós para espiar a terra e nos trazer relatórios sobre o caminho pelo qual subiremos e as cidades às quais entraremos. E o plano me pareceu bom. Então escolhi 12 homens dentre vós, um de cada tribo. Eles partiram e subiram a montanha, chegando até o vale de Escol, e lá espiaram a terra. Tomaram consigo alguns frutos da terra, trouxeram-nos até nós e nos relataram, dizendo: boa é a terra que o Eterno, vosso Elohim, nos dá. Mas vós não quisestes subir e fostes rebeldes contra a palavra do Eterno, vosso Elohim. Murmurastes em vossas tendas e dissestes: por ódio, o Eterno nos tirou da terra de Mitzraim, para nos entregar nas mãos dos Emoritas e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos desanimaram nossos corações, dizendo: um povo grande e alto, cidades grandes e fortificadas até o céu, e também vimos ali os filhos dos Anaquim. E eu vos disse: não temais, e não temais diante deles. O Eterno, vosso Elohim, que vai adiante de vós, ele lutará por vós, como fez convosco em Mitzraim, diante de vossos olhos. E no deserto que vistes, onde o Eterno, vosso Elohim, vos carregou como um homem carrega seu filho, por todo o caminho que percorrestes, até chegarem a este lugar. E ainda assim, nisto não confiaste no Eterno, vosso Elohim, que ia diante de vós, procurando lugares para vossos acampamentos, com fogo à noite, para iluminar o caminho por onde andavam, e com nuvens durante o dia. E o Eterno ouviu a voz das vossas palavras e se enfureceu, jurando, dizendo: nenhum homem deste perversa geração verá a boa terra que jurei dar a vossos antepassados, exceto Caleb, Ben e Efuné, ele a verá. E a ele darei a terra que pisou, e a seus filhos, porque seguiu plenamente ao Eterno. Também contra mim o Eterno se irou por vossa causa, dizendo: também tu não entrarás lá. E Yehoshua ben Nun, que está diante de ti, ele entrará lá. Encoraja-o, pois ele fará Israel herdar a terra. Quarta aliá, Deuteronômio 1:39 a 2:1. E vossos pequenos, que disseste seriam presa, e vossos filhos, que hoje não sabem o bem e o mal, eles entrarão lá. E a eles darei a terra, e eles a possuirão. Mas vós, voltai e partam para o deserto, pelo caminho do mar de Sof. E respondestes, dizendo-me: pecamos contra o Eterno. Nós mesmos subiremos e lutaremos, conforme tudo que o Eterno, nosso Elohim, nos ordenou. Então cada um de vós cingiu suas armas de guerra e presumiste subir a montanha. Mas o Eterno me disse: dize-lhes: não subireis nem lutareis, pois eu não estou no meio de vós, e não nos serei derrotados diante de vossos inimigos.
E vos falei, mas não me ouvistes. Fostes rebeldes contra a palavra do Eterno, e com arrogância subistes a montanha. Então os emoritas que habitavam naquela montanha saíram ao vosso encontro, e vos perseguiram como fazem as abelhas, e vos derrotaram em Seir até Hormá. Voltastes e chorastes diante do Eterno, mas o Eterno não ouviu vossa voz, nem vos escutou. E ficastes em Cadesh por muitos dias, tanto quanto havíeis permanecido antes. E nos viramos e partimos pelo deserto, em direção ao mar de Sof, conforme o Eterno havia me falado. E rodeamos o monte Seir por muitos dias. Quinta aliá, Deuteronômio 2, do 2 ao 30. E o Eterno me disse: já se passaram muitos dias rodeando este monte. Voltem-se para o norte. E ordena ao povo, dizendo: vocês estão prestes a passar pelos limites dos seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês, então sejam muito cautelosos. Não os provoquem, pois não darei a vocês nem mesmo um pedaço da terra deles, nem sequer o espaço suficiente para apoiar a planta do pé, porque eu dei o monte Seir como herança a Esaú. Comprai alimento deles com dinheiro para comer, e também água comprareis deles com dinheiro para beber, pois o Eterno, seu Elohim, te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andaste por este grande deserto. Estes 40 anos o Eterno, teu Elohim, esteve contigo, e nada te faltou. Então passamos por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, pela estrada de Arabá, vindo de Elat e de Etzion-Gaver. E nos viramos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. E o Eterno me disse: não incomodes Moabe, nem entre em conflito com eles, pois não darei a ti nenhuma parte da sua terra como herança, pois de Ar como herança aos filhos de Lot. Anteriormente, os Emim habitavam ali, um povo grande, numeroso e alto como os Anaquim. Também eram considerados Refaim, assim como os Anaquim, mas os Moavitas os chamavam de Emim. E os Oreus habitavam anteriormente em Seir, mas os filhos de Esaú os possuíram e os destruíram diante deles, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez na terra de sua herança, que o Eterno lhes deu. Agora levantem-se e atravessem o vale de Zered. Então atravessamos o vale de Zered. E os dias que caminhamos desde Kadesh Barneia até atravessarmos o vale de Zered foram 38 anos, até que toda a geração dos homens aptos para a guerra fosse eliminada no meio do acampamento, conforme o Eterno havia jurado a eles. E também a mão do Eterno estava sobre eles para consumi-los, do meio do acampamento até que se acabassem. E aconteceu que, quando todos os homens aptos para a guerra terminaram de morrer do meio do povo, o Eterno me falou dizendo: hoje você está atravessando a fronteira de Moabe, em direção a Ar, e se aproxime dos filhos de Amon. Mas não os incomode, nem entre em conflito com eles, pois não darei a você nenhuma parte da terra dos filhos de Amon como herança,
pois dei aquela terra como herança aos filhos de Lote. Aquela terra era considerada uma terra de Refaim. Os Refaim anteriormente habitavam ali, e os amonitas os chamavam de Zanzumim, um povo grande, numeroso e alto como os Anaquim, mas o Eterno os destruiu diante deles e os expulsou, e eles habitaram no lugar deles, assim como ele fez aos filhos de Esaú que habitavam em Seir, onde destruiu os Oreus diante deles, e eles os expulsaram e habitaram no lugar deles até hoje. E os Aviim, que habitavam nas aldeias até Gaza, os Captorim, que saíram de Captor, os destruíram e habitaram no lugar deles. Levante-se, partam e atravessem o vale de Arnon. Veja, entreguei em suas mãos Sihon, rei de Heshbon, o amorreu, e a sua terra. Comecem a tomar posse dela e entrem em guerra contra ele. Hoje começarei a colocar o temor e o medo de vocês sobre as nações debaixo de todo o céu, que ouvirão a tua fama e tremerão, ficarão angustiados diante de vocês. Enviei mensageiros desde o deserto de Kedemote a Sihon, rei de Heshbon, com palavras de paz, dizendo: passarei pela tua terra, seguindo pela estrada principal. Não me desviarei nem à direita nem à esquerda. Tu me venderás comida por dinheiro para que eu coma, e me darás água por dinheiro para que eu beba. Apenas permita-me passar a pé. Assim como os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, e os moavitas que habitavam em Ar, fizeram por mim, até que eu atravesse o Iarden para a terra que o Eterno, nosso Elohim, nos dá. Mas Sihon, rei de Heshbon, não quis nos deixar passar por sua terra, pois o Eterno, vosso Elohim, endureceu o seu espírito e fortificou o seu coração para entregá-lo em tuas mãos como hoje. Sexta Aliá, Deuteronômio 2:31 a 3:14. E o Eterno me disse: veja, comecei a entregar diante de ti a Sihon e a sua terra. Começa e conquistá-la, e toma posse da sua terra. Então Sihon veio ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para guerrear em Iahzá. E o Eterno, nosso Elohim, o entregou diante de nós, e o ferimos a ele, a seus filhos e a todo o seu povo. E tomamos todas as suas cidades naquele tempo, e destruímos totalmente cada cidade, tanto homens quanto mulheres e crianças. Não deixamos sobreviventes. Somente tomamos para nós o gado como despojo, e o saque das cidades que capturamos, desde Aroer, que está à margem do vale de Arnon, e a cidade que está no vale, até Gileade. Não houve cidade forte demais para nós. Tudo isso o Eterno, nosso Elohim, nos entregou. Porém, não nos aproximamos da terra dos filhos de Amon, nem de toda a margem do rio Iaboque, nem das cidades da região montanhosa, nem de tudo o que o Eterno, nosso Elohim, nos ordenou. E nos viramos e subimos pelo caminho de Baxã. E Og, rei de Baxã, saiu ao nosso encontro, ele
e todo o seu povo para a guerra em Edrei. E disse o Eterno a mim: não temas a ele, porque eu o entreguei em tuas mãos, junto com todo o seu povo e a sua terra, e farás a ele como fizeste em Sihon, rei dos Emoritas, que habitava em Heshbon. E o Eterno, nosso Elohim, entregou em nossas mãos também Og, rei de Baxã, e a todo o seu povo, e nós os ferimos até que não restasse nenhum sobrevivente. E capturamos todas as suas cidades naquela época. Não havia cidade que não tenhamos tomado deles. 60 cidades, toda a região de Argov, o rei de Og em Baxã. Todas essas eram cidades fortificadas com muralhas altas, portões e trancas, além das muitas cidades abertas no campo. E as proibimos completamente, como se fizemos a Sihon, rei de Heshbon, proibindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Mas todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós. Naquela época, tomamos a terra das mãos dos reis dos Amoritas, que estavam além do Iarden, desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon. Os Tisdomim chamam Hermon de Sirion, e os Emoritas chamam de Senir. Tomamos todas as cidades da planície, todo Gilad e todo Baxã, até Salra e Edrei, cidades do reino de Og em Baxã. Pois somente Og, rei de Baxã, restou dos Refaim. Eis que sua cama, uma cama de ferro, não está em Rabat, dos filhos de Amon? 9 côvados é o seu comprimento, e 4 côvados a sua largura por medida de um homem. E esta terra nós herdamos naquela época, desde Aroé, que está à margem do ribeiro de Arnon, e metade da montanha de Gilad e suas cidades, que dei às tribos de Reuven e Gad. E o restante de Gilad e todo Baxã, o reino de Og, dei a meia tribo de Menaxe, toda a região de Argov, pertencente a todo Baxã. Este lugar é chamado Terra dos Refaim. E Air, filho de Menaxe, tomou toda a região de Argov até os limites dos Geshurinitas e Mahatitas, e chamou as aldeias de Baxã pelo seu nome, Havot e Air, até este dia. 7ª Aliá, Deuteronômio 3, do 15 ao 22. E a Maquir dei Gilad, e aos Reuvenitas e Gaditas dei desde Gilad até o ribeiro de Arnon, até o meio do vale de seus limites, e até os ribeiros de Iaboque, limite dos filhos de Armon, e a Arabá, e o Iarden e seus limites, desde Kineret até o mar de Arabá, o mar salgado, abaixo das encostas do Pisga, para o leste. E ordenei a vocês naquela época, dizendo: o Eterno, vosso Elohim, vos deu esta terra para possuí-la. Armados passarei adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel, todos os homens de guerra, somente vossas esposas, vossos pequenos e vosso gado, pois sei que tendes muito gado, ficarão nas cidades que eu vos dei, até que o Eterno conceda descanso a vossos irmãos,
assim como a vós. E eles também herdem a terra que o Eterno, vosso Elohim, lhes dá além do Iarden. E então voltareis cada um à sua herança que eu vos dei. E a Yehoshua ordenei naquela época, dizendo: Teus olhos viram tudo o que o Eterno, vosso Elohim, fez a esses 2 reis. Assim fará o Eterno a todos os reinos pelos quais passares. Não os temais, pois o Eterno, vosso Elohim, é quem luta por vós.